Então, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou continuar o que eu estava fazendo na aula passada. Aí, na aula anterior, eu falei do gradiente de curva de nível, mas principalmente do gradiente. Eu vou continuar, que é o seguinte, ó. O gradiente, ele, como eu falei, ele é ortogonal às curvas de nível, né? Ou às superfícies de nível. E aí, através dele, eu posso obter equações do plano e da reta tangente. E aí, por exemplo, só para recapitular, se eu tenho, imagina que eu tenho uma reta R, e aí eu tenho um ponto aqui no R2, tá? Um ponto, esse ponto é o P0, e aí P0, ele tem coordenadas x0 e y0, tá? E aí eu tenho um vetor normal a esse P0, N, que eu vou dizer que ele tem coordenadas AB, tá? Normal à reta, significa que ele é perpendicular a qualquer vetor na reta. E aí, quando você tem um vetor normal, quando você conhece um vetor normal a um ponto não, a uma reta, nesse ponto aqui, eu consigo determinar a equação dessa reta aqui através desse vetor normal. Como eu falei, né? Você pega qualquer vetor na reta, eu posso pegar qualquer vetor, um vetor, ou você pega um ponto aqui, ó, um ponto P, aí esse P tem coordenadas x, y, quaisquer. Aí este vetor aqui, ó, P0P, esses vetores aqui são ortogonais. Ou seja, essa caracterização não. Essa condição desses dois vetores serem normais, isso aqui caracteriza a equação de uma reta. Você pode obter a equação de uma reta a partir dessa condição aqui, né? Ou seja, daí, o produto interno dos dois vetores, geralmente os livros colocam assim, é o produto interno ou essas duas barrinhas aqui, né? Ou seja, se eles são ortogonais, o produto interno é zero. Aí tem alguns livros, eu vou colocar aqui entre parênteses, que coloca assim, um ponto bem grande, destacado, isso aqui sendo zero, né? Eu não sei como é que vocês viram em álgebra, acho que é vetorial, né? Ou foi linear, não sei. Mas o fato é, aí, a partir disso, eu consigo obter as equações da reta. Aí, P0, né? PP0, perdão, P0P, né? É P menos P0, que é X menos X0, né? Y menos Y0. Ok? Isso aqui é só para revisar. Aí aqui eu vou substituir ali, ó. Aqui. X menos X0. Eu acho que
Tirei demais aqui. Aí esse vetor normal, nós sabemos que vetor é normal a uma reta. Ou não é normal a uma reta, né? Mas é normal a uma superfície de nível, no sentido que ele é normal à reta tangente, né? Aqui eu estou imaginando que exista alguma superfície de nível aqui, e essa reta R é uma reta que é tangente a esse ponto. Aí aqui, no caso, seria o gradiente, né? Então, ficaria o gradiente. Você pode colocar simplesmente assim, né? Aí essa daqui vai dar a equação da reta tangente a uma curva, simplesmente. Então, a equação, né, da reta. No ponto x0, y0. Da mesma forma, a gente consegue pegar a equação do plano tangente, que o raciocínio vai ser exatamente o mesmo. Eu tenho uma superfície, deixa eu ver aqui. A ideia é o seguinte, ó, se eu tiver um plano, e aí eu tenho um vetor normal a esse plano, n, aí aqui ele já vai ter coordenadas ABC, né? E aqui eu tenho um ponto P0, vou escrever a mesma coisa. Aí eu pego qualquer outro ponto no plano, P, x0, y0, z0, P, como sendo x, y, z, né? Qualquer ponto. É, do mesmo jeito, esse vetor aqui, ó, que está no plano, é o vetor P0P, né? Que é o P menos P0, e aí o raciocínio é igual. Isso aqui a gente vai obter x menos x0, y menos y0, z menos z0. E aí o vetor P0P com N eles são ortogonais, né? Então, são ortogonais. Essa condição vai caracterizar, vai dar uma equação do plano, né? Da mesma forma. Se você seguir essa conta, vai dar exatamente a equação que costuma se estudar, né? No ensino médio, não. Ela é a equação de um plano, assim, não precisa ser tangente, porque é a equação de um plano geral, né? Que não precisa nem ser tangente. É no ensino médio, né? Não sei como é que está esse ensino médio hoje. E aí, por exemplo, se
Agora, assim, se o plano for tangente, aí esse n aqui vai ser o gradiente, né? Se eu estiver falando daqui é de um plano qualquer, você pode esse raciocínio é um plano qualquer. Se eu tenho um vetor normal a um plano, você pode determinar a equação desse plano através dessa condição aqui. E aqui já é a equação do plano, né? Esse aqui é só desenvolver e tudo mais. Mas se o plano agora for tangente, aí sim entra o gradiente, né? E aí fica gradiente. Ok? Isso aqui é a equação do plano tangente. Aí é porque naquela outra aula que eu postei, vocês viram uma outra equação. Mas na verdade, se vocês desenvolverem aqui, é a mesma, tá? Só que agora aqui eu estou colocando em termos do gradiente e também naquela primeira situação, necessariamente era tangente ao gráfico de uma função. Aqui não, esse aqui é o plano tangente a uma superfície, que pode ser o gráfico de uma função ou não. É mais fácil manipular essa daqui do que aquela outra. Equação do plano tangente. Aqui tem uma crase? Tem. O curva. Eu acho que aqui tem uma crase, não tem não? Isso é o que dá, né? Não... Não, bora, meu filho. Aqui também há uma curva. Há uma curva. Uma superfície. Alguém postou. Tem não, né? Confiar em vocês. Ontem eu gosto de ver esses vídeos assim, de português. Ontem eu vi 10 palavras que se pronuncia errado. Fiquei assim, meio chocado. Como é palavra boba e realmente português é muito difícil. Ok, ó, vou fazer um exemplo aqui básico, só para a gente ver como é que funciona. Vou começar com esse do plano aqui. Mais ou menos aqui, né? Determine as equações, determine a equação. Professor, Oi. ali a equação do plano tangente à superfície é o resultado do produto interno ou é só esse vetor gradiente? Ah, é É tudo só aqui. esse vetor gradiente aí. É, É certo. tudo. Deixa eu só. É porque a seta ficou aqui, né? Vou fazer assim, vou pegar uma seta assim. Acho que fica melhor, né? Agora tá. Porque parece que é só o gradiente, né? Com aquela seta. Pronto. Deixa eu fazer com o outro também. Acho que agora tá melhor, né? Vocês sabem fazer um parêntese bonito? Determine a equação do plano tangente
ao elipsoide tem acento elipsoide? Acento é uma coisa difícil, né? Assim, em português talvez, mas você pega um outro idioma latino assim. Inglês não tem, né? Tem palavras, acho que são exceções, basicamente, mas no geral o inglês não tem. No ponto, e aí você, pronto. O ruim também de não ter acento é que você tem que saber. Você olha a palavra de cara, se você nunca viu, não dá para saber a pronúncia correta. Agora, quando tem um acento, português, como é que chama? Essas reformas que tiram acento, só piora. Porque com acento ajuda você a saber qual é a pronúncia. Ó, vou desenhar esse elipsoide aqui, ó. Vamos lá. Quando vocês estiverem aprendendo algum idioma, vocês vão ver. Se o idioma tem muito acento, e os acentos dão a fonética do, do idioma, é muito mais fácil você aprender a pronunciar. Ah, já fiz bobagem aqui. Eita. Acento é nas consoantes. É, tem aqui esse chapéu, né? Você já aprendeu algum? Fiz bobagem aqui, é pra fazer isso. Mais 4z ao quadrado igual a 8. Tá aqui, né? A figura é essa aqui, o elipsoide. Ah, o ponto que ele colocou é o ponto 1 menos 1. Aí, 1 menos 1, 1. Não sei se vocês estão vendo, ele tá aqui de azul, ó. Bem aqui na pontinha. É porque se eu der um zoom aqui. Ah, tá, agora. Eita. Aqui, ó. Aí aqui é um plano que seja tangente. Aliás, um ponto que seja tangente nesse ponto. E aí é a mesma coisa, ó. Tá aqui o elipsoide. Aí o ponto de tangência é aqui. Aí eu quero determinar um plano, né? E aí, para isso, eu vou pegar o gradiente. Preto não, né? Não, mas. Ah, é preto mesmo, vai destacar. Esse vetorzinho aqui é o gradiente no ponto 1 menos 1. Eu vou calcular primeiro esse gradiente. Aí a função que eu vou pegar é justamente esse pedaço aqui, ó. Vocês sempre pegam f de x, y, z. Nesse caso, eu vou pegar como x quadrado. E aí, como o gradiente ele é ortogonal a um nível, ele precisa ser nível. Esse elipsoide vai ser o nível 8 dessa função aqui, né? E quando eu pegar f de x, y igual a 8, isso aqui é o elipsoide. Ok? Então, aí o que eu vou fazer? Calculo o gradiente dessa função, que é tranquilo, né?
que é um vetor com 3 coordenadas, é derivada com respeito a x, então é 2x, derivada com respeito a y, que vai dar 6y, derivada com respeito a z, 8z. Aí agora eu calculo no ponto de tangência, né, o ponto 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1. E aí vai ficar o quê? 2 vezes 1, né? 6 vezes menos 1, 8 vezes 1, que é simplesmente 2 menos 6, 8. Então, eu já calculei o gradiente, e aí, para obter a equação, é só jogar na fórmula. A fórmula é... Eu não entendi. Hum? Eu não entendi. Ó, vamos lá. Eu tenho uma superfície, né, o elipsoide. Aí, como é que eu determino... Ele deu ponto de tangência, é o ponto 1 menos 1, 1. Que é esse pontinho azul aqui, que eu coloquei. Cadê ele? Não deu muito certo, né? Difícil mesmo. Começa, mas dizem que desses aí o romeno é o mais fácil. Já eu só olhei assim, não estudei não, mas é mais parecido com o português. Acho que se você começar por ele vai ser melhor. Ó, você tem a superfície em vermelho, né? Aí tem um ponto tem esse ponto aqui. Eu quero determinar um ponto que seja um ponto não, perdão, um plano que seja tangente à superfície nesse ponto. Primeira coisa aí, como eu falei, tá aqui o plano, eu quero determinar a equação desse plano verde. Para determinar a equação do plano verde, eu preciso do vetor normal ao plano. E qual é o vetor normal ao plano? É o gradiente naquele ponto. Ok? Então, a primeira coisa que deve ser calculada é o vetor normal, esse vetor aqui, que eu estou desenhando. Porque quando eu calcular o vetor normal, basta usar a equação que eu coloquei lá em cima. Né? Que ele vai ser ortogonal a qualquer vetor que eu pegue aqui no plano. E aí, quem é esse vetor normal? Aí, esse vetor normal eu sei quem é, o gradiente naquele ponto, né? Então, eu pego a função, que vai ser... Agora, por que eu estou pegando essa função, né? Porque é o seguinte, na aula passada eu falei que o gradiente, ele é ortogonal a uma superfície, ou uma curva de nível, né? Ele tem uma superfície, se eu tenho uma superfície aqui, o gradiente, ele é ortogonal a essa superfície. Significa o quê? Que eu pego um ponto na superfície, aí o gradiente vai ser ortogonal, que é no sentido de ele vai ser perpendicular ou normal ao plano que é tangente a esse ponto. Ok? E aí, que isso, para poder usar que o gradiente é ortogonal a essa superfície, eu tenho que fazer com que o meu elipsoide ali, ele seja uma superfície de nível de uma função. Mas isso é só um detalhe técnico, né? Aí para que ele seja nível, basta você pegar essa função, você determinar f como sendo essa função aqui, e aí quando ela for 8, lembra que é a curva de nível? É o resultado quando você pega a função igual a uma constante c, e aí você dá valores a essa constante c. Nesse caso aqui, quando c for 8, eu tenho o elipsoide da questão. Ok? Todas as curvas de nível serão elipsoides, né? Concêntricos. Só que aí eu estou com igual a 8, aí você coloca igual a 8. Mas no fundo isso aqui não vai mudar, porque se eu calculasse o gradiente, né? O gradiente não, cada desse 8 aqui não altera nada, não. Esse 8 vai influenciar depois. Mas tudo bem. Defina a função, né? Como a equação ali do elipsoide. Aí eu calculo o gradiente dela, porque lembrando, eu quero saber quem é o vetor normal à superfície, que vai ser normal ao plano, para poder calcular a equação. Calculo o gradiente, né? Gradiente, lembrando que
ele é um vetor que ele, nesse caso, como eu estou no R3, ele tem 3 coordenadas. df dx, df dy e df dz. Aí aqui eu tenho que calcular de acordo com essa equação aqui, ó. df dx, esses dois últimos são constantes, só fica o x quadrado. E aí quando eu derivo x quadrado dá 2x, vírgula. df dy é a mesma coisa. Só que agora quem vai ser constante? Esse aqui e esse aqui. Aí fica só o y, que é 6, né? A derivada dele é 6y. Agora, no dfdz, quem é constante é o último. Não, perdão. Quem não é constante é o último. Os dois primeiros serão constantes, e aí vai zerar, né? Esse zera, e só fica esse aqui. E a derivada dele é 8z. E aí, para calcular o vetor naquele ponto, né? Como eu calculei o gradiente da função, aí para calcular o vetor gradiente no ponto de tangência, que é o ponto 1 menos 1, basta eu calcular ele nesse ponto, né? Substituir. Onde tem x eu coloco 1, onde tem y eu coloco menos 1, e onde tem o z eu coloco 1 também. Aqui, ó, tá vendo? X, y e z. Aí você calcula, vai dar um vetor, né? 2. Aqui eu calculei, substituir. Aí vai dar 2 menos 6, 8. E aí, pronto. Esse vetor aqui, 2 menos 6, 8, é o vetor normal. Aqui, ó, esse vetor n aqui é 2 menos 6, 8. Ok? E aí, como é que, se eu tenho um vetor, como é que eu consigo a equação do plano tangente? Basta fazer, como eu já tenho um vetor normal, basta substituir naquela equação. Que é o vetor normal, produto interno com P, P0, que eu já coloquei aqui, né? Que é... Você está entendendo até agora? Agora sim. Agora sim, né? E aí é só substituir. Tem. O romeno tem umas palavras que é igual ao português, no romeno. E literalmente igual. É x menos... Vou colocar a expressão toda, abstrata, depois eu substituo, né? x0, y0, z0, x menos x0, y menos y0, né? Z menos z0 igual a zero. Aí aqui, ó, é a equação tangente no ponto x0, y0, z0. Só que no caso, no nosso caso, x0 é 1, y0 é menos 1, z0 é 1. Troco aqui. X menos x0 é 1. Y... Não tem essa vírgula aqui, né? É aqui. Y menos menos 1, né? E z menos 1. Aí fecha aqui. Aí, agora eu substituo, né? Calculei já o gradiente ali acima. O 2 menos 6, 8. E é só fazer esse cálculo, né? 2 vezes esse aqui. 6 vezes esse. E 8 esse aqui.
menos 6y mais 1, mais 8z menos 1. Agora aqui eu vou dar vou distribuir, né? Basicamente é só resolver e deixar naquela expressão conhecida do plano, né? 2x menos 2 menos 6y menos 6, né? 2x menos 6y menos 6, 8z menos 8. Então, 2x menos 6z mais 8, repito isso. Aqui eu tenho menos 2, né? Menos 2, menos 8. Menos 2, menos 8, né? Menos 2, menos 6, menos 8. É o que eu queria dizer. Aí menos 8, menos 16, né? Aí eu posso colocar do outro lado 16. Aqui dá para simplificar por 2, né? É x menos 3y mais 4z igual. Se você colocar essa equação aqui no GeoGebra, é para dar certo, né? Vamos ver aqui. Por que ficou? Ah, aqui, ó. Tá vendo? A equação do plano ele é tangente, ó. É para ver, né? Não, saber falar é uma palavra muito forte, né? Enrola um pouco em inglês e estou aprendendo francês também. Mas só mesmo. Queria aprender Libras. Vou ver se eu aprendo. Mas eu prefiro francês, eu acho mais bonito. Mas inglês é o que todo mundo fala, né? Então tem que saber. Entenderam, né? Também eu tenho mais facilidade de pronunciar o francês do que no inglês. Não sei por quê. Mas é uma coisa para a vida, né? Idioma é uma coisa que você começa a estudar, você tem que estudar sempre. Porque senão, toda vez que eu vejo uma propaganda, tem afluência em tantos. Mentira, não acredito em não. Tem outros estágios também, né? Porque tem muita gente que você pode entender muito bem. Por exemplo, se a pessoa joga muito videogame, né? Se ela colocar todos os jogos em inglês, ela vai entender muito bem inglês. E tem um vocabulário muito vasto ali, né? Teve um plano que seja tangente, mas aí escrever já é outra coisa, diferente. Ou falar, mesmo que você entenda muito. Mas eu acho que entender é o principal para falar. E ter o vocabulário também, né? Às vezes o pessoal quer fazer o contrário, quer falar sem saber nenhum vocabulário.
Mas o principal é você consumir mídias do idioma que você quer estudar. Caso inglês é muito mais fácil porque tem mais coisas na internet, né? Você pode assistir um seriado, um filme, podcast, qualquer coisa que. E é muito mais fácil achar uma coisa, um assunto que você goste e alguém falando sobre esse assunto em inglês. E não interessa qual seja o assunto. Do que em outro idioma, né? Ó, determine o plano. Eu botei foi pleno aqui. Mas realmente, se vocês querem aprender um idioma, tem que consumir a mídia do idioma. Acima de tudo, né? Assistir um filme em inglês, com a legenda em inglês, vocês vão acostumar. Determine um plano que seja tangente à superfície. Que superfície, né? A superfície eu não botei nada. Gênio. A superfície. Que falando. A superfície aqui. E que seja paralelo ao plano. Eu vou colocar no GeoGebra para vocês entenderem. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Eu assisto assim. Eu aconselho esses jogos. Vocês falaram muita coisa aqui, né? A francesa eu queria. Alemão, eu já tentei, mas eu acabei desistindo porque eu estava já no francês e eu não tive tempo. Mas alemão eu já tentei. Tem muito seriado bom em alemão, muito filme bom. E é parecido com o inglês. Se você aprende inglês, assim, parecido é uma palavra muito forte, né? Mas lembra. Também lembra, talvez não. Mas tem conexões, né? Talvez a estrutura. Todo idioma dá para aprender, né? É só você focar naquilo. Agora, assim, se você pegar um jogo desses. Tem muita conversa. Como é que é o nome desse? RPG, né? RPG. Dark. Dark é muito. Eu assisti a primeira temporada e cansei. Eu não tive tempo. E você tem que pensar muito, né? Muita coisa acontecendo ali. Jogos de escolha, né? Tem uns que você escolhe o final, né? Vai escolhendo o diálogo e muda o final. Tem muito, ó, e você não precisa nem jogar, basta você assistir alguém jogando. Eu faço muito isso. Tem um tempo, eu não, às vezes eu prefiro colocar alguém jogando no YouTube e aí você só assiste a pessoa jogando, ela falando ali. Na Twitch também. É muito bom você assistir a Twitch. Alguém falando muita coisa em inglês. Ele vai falar qualquer coisa mesmo, né? Você vai acabar acostumando. Aí começa a falar de série, né? E todo mundo. Todo mundo. Dark. Não, mas é porque eu prefiro, assim, seriado, Dark. Eu vi que eu tenho que passar uma semana assistindo só aquilo, para não perder o raciocínio. Eu assisti a primeira temporada e depois passou um tempo para ter a segunda. Aí eu acabei esquecendo e depois não voltei mais. Mas eu quero voltar, pegar uma semana assim e assistir só aquilo, para poder pegar a história toda, completa. Vou colocar aqui no GeoGebra. No GeoGebra, a equação dessa superfície aqui. Ó, tem um seriado, pessoal. Eu mesmo comecei com Friends assistindo. É bem fácil os diálogos. Quando eles começam a falar. Porque eles falam qualquer bobagem do dia a dia. Então, quem joga muito videogame, com certeza tem uma audição muito boa, né?
Nossa, ficou muito longe aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, a superfície é aquela, o plano é esse longe aqui, ó. Eu quero um plano que é paralelo a esse plano azul. Ficou muito distante da superfície, né? E aí, que seja tangente e paralelo a esse plano. Então, vamos lá. Eu acho também. Eu acho que esse modelo da escola ninguém aprende, não. Porque, assim, eu tenho certeza que vocês aprenderam a falar português sem saber o que é um verbo. Quando vocês eram criança. Criança não sabe o que é um substantivo, uma conjunção. E fala português. E você não precisa saber. É lógico que tem a parte da gramática que você tem que saber. Eu estou falando disso e já estou esquecendo o que eu tenho que fazer aqui. Esse foi fechar o negócio. Ah, então vamos lá, né? Ó, aqui é o seguinte, né? Eu vou desenhar a superfície aqui. E aí eu tenho um plano. É aquele plano azul. Tá? Aí eu quero, o que eu quero? Eu quero determinar um outro que seja paralelo ao azul e que seja tangente. Aqui, ó. Paralelo a esse que seja tangente à minha superfície. Aí como é que eu faço? Aí a ideia é isso mesmo. Aí a ideia. E outra coisa, né? Nesse exemplo aqui, ele não deu ponto de tangência. Ele só disse: eu quero um plano que é paralelo ao plano tangente na superfície num certo ponto de tangência que eu não sei quem é. Aí esse ponto aqui eu vou chamar de x0y0z0. Tá? Eu não sei que ponto aqui. Eu só sei o quê? Que o vetor tangente não, o vetor normal ao plano é o gradiente no ponto x0y0z0, tá? A única coisa que eu sei é isso. E outra coisa que agora talvez vocês não lembrem, mas é o seguinte, dois planos paralelos, quando eu tenho dois planos paralelos, isso aqui não é um plano. Mais bonitinho. Imagine assim. Eu tenho dois planos paralelos. Tem duas informações que vocês têm que saber para resolver esse problema. A primeira é, se os dois planos forem paralelos, ou se dois planos forem paralelos, os vetores normais deles são paralelos também. Se eu pegar dois vetores normais aos planos, então o vetor normal 1 é paralelo. Vocês conhecem esse símbolo, né? Quando bota essas duas barrinhas assim inclinadas, os vetores são paralelos. Tá? E outra informação. Ah, tá. A outra segunda informação é a seguinte. Se eu tenho a equação de um plano, se ax mais b, y mais cz igual a d é a equação de um plano, não é nem se, né? Porque isso aqui é uma equação de um plano. Não, não fica bom assim, não. O vetor normal fica melhor assim. Não é nem o também, porque um plano não precisa ser só um vetor, tem vários.
o vetor, aí fica melhor assim, ABC é normal ao plano pronto, fica melhor assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente precisa de duas informações a mais para resolver esse problema. Primeiro, é saber que se eu tenho dois planos paralelos, quando eu pego dois vetores normais aos planos, esses vetores também são paralelos. E a outra informação é, nesse plano, por exemplo, quando eu tenho a equação de um plano, como é que eu sei, como é que eu identifico um vetor normal? Basta você pegar o vetor de coordenadas A, B, C. É isso que eu quero. Por quê? Porque nesse plano da equação, ó, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui, ou uma das coisas, por exemplo, qual é o vetor normal? Qual é, não é nem o vetor normal. Identifique um vetor normal desse plano, ou a esse plano, né? É o vetor A, B, C. O A e o B e o C aqui são todos iguais a 1, né? Como está aparecendo. Então, a primeira observação é o vetor 1, 1, 1 é normal ao plano x mais y mais z igual a 10. Porque os coeficientes aqui, as constantes que acompanham o x, o y, o z, são iguais a 1. Então, dá o vetor. Ok? Então, quando eu pego o vetor aqui lá, agora no nosso problema, o vetor 1, 1, 1, ele vai ser normal ao plano x, y, z. Que é esse plano azul aqui. Fica melhor assim, né? E aí, como esse plano azul é paralelo ao verde, e o vetor gradiente é normal, ou é normal, ao plano verde, então significa que esses dois vetores aqui são paralelos, ó. Esse aqui. Porque eu quero obter um plano que é paralelo a esse plano azul. Ok? Vou colocar aqui P1 e o azul P2, tá? Só para poder explicar. Então, como P1 é paralelo a P2, então, os normais, os vetores normais também são paralelos. Dá uma... Então, o gradiente naquele ponto, x0, y0, z0, é paralelo a 1, 1, 1. E aí, quando dois vetores são paralelos, significa que um é múltiplo do outro, ou o outro é múltiplo do um. E aí, ser múltiplo, logo, o gradiente no ponto que eu não sei, de tangência, é uma constante vezes um, tá? Que é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui na nossa fórmula. Vamos pegar aqui a fórmula da equação do plano tangente. É o gradiente
assim. Então, para poder escrever a equação do plano tangente, eu preciso de duas coisas, né? Preciso, do gradiente, naquele ponto, e preciso também saber quem é o ponto de tangência. Porque sabendo quem é o ponto, não é nem qual é o ponto, né? Sabendo qual é o ponto, eu substituo aqui e acabou. O problema é que eu não sei qual é o ponto de tangência. Lembrem-se que ele não disse, né? Só falou, determine um ponto, determine um plano, que é tangente à superfície é paralelo àquele plano. O ponto de tangência eu não sei quem é. Mas essa informação aqui, ela vai me ajudar essa informação aqui, ó, vai me ajudar a calcular o ponto de tangência. O fato desse vetor aqui ser paralelo ao alfa. Aí agora eu vou calcular esse gradiente aqui. Aí a função, né? Basta você pegar como eu fiz no outro exemplo. Basta chamar isso aqui de f de x, y, z. Eu calculo o gradiente dela. Eu vou copiar aqui para não subir, porque eu já esqueci. X quadrado mais 3y quadrado mais 2. Então, quem será o gradiente, né? Só calcular. Vai ser o quê? 2x, né? 2x. Aí a outra coordenada vai ser 6y, 4z. Agora, eu vou substituir no ponto x0, y0, z0. Só você substituir aqui. Então, ficou 2x0, 6y0, 4z0. E aí, eu vou juntar com essa informação aqui, ó. Se o gradiente é esse vetor e ele é igual a alfa vezes 1, 1, 1, então 2x0, 6y0, 4z0 é alfa 1, 1, 1. Vocês estão ouvindo isso? Estava demorando. Aí eu só distribuo aqui, tá? E aí vou montar um sistema. 2x0 igual a alfa. 6y0 igual a alfa. E aí é o seguinte, como eu falei, para determinar a equação do plano tangente, eu preciso de duas informações, preciso do gradiente e preciso do ponto. Para encontrar o ponto, significa que se eu encontrar o valor desse alfa aqui, se eu encontrar o valor de alfa, eu encontro o valor do x0, y0 e do z0. Tá? Aqui eu vou isolar o ponto, né? Então, se 2x0 é igual a alfa, significa que x0 é alfa sobre 2. Aqui eu tenho que y0 é alfa sobre 6. E eu tenho que z0 é alfa sobre 4. E aí o truque final aqui, depois eu vou revisar tudo, tá? O truque final aqui é, como esse ponto está no elipsoide, esse ponto x0, y0, z0, é o ponto de tangência. Ele está no elipsoide. Então, se ele está no elipsoide, ele satisfaz a equação do elipsoide.
Ó, o ponto, como o ponto x0, y0, z0 pertence ao elipsoide, né? Tem-se o quê, né? Que ele satisfaz a equação do elipsoide, ou seja, x0 ao quadrado mais 3y0 ao quadrado mais 2z0 ao quadrado é igual a 11 sobre 6. Aí essa equação aqui eu vou utilizar usando essas três aqui, ó. Eu vou substituir essas três aqui. E aí vai encontrar uma equação em termos de alfa. E aí eu consigo calcular. Então vamos lá. O x0 é alfa sobre 2. E aí vai ficar alfa sobre 6. Aqui vai ficar 2. Alfa sobre 4. Perdão, sobre 4. Igual a 11 sobre 6. Agora que eu simplesmente efetuo aqui, né? Alfa ao quadrado sobre 4 mais 3 vezes alfa ao quadrado sobre 36 mais 2 vezes alfa ao quadrado sobre 16. E aqui a ideia é fazer esse cálculo e isolar o alfa, né? Aqui dá 12, né? 36 por 3. Posso simplificar aqui. Aqui vai ficar 8, né? Aqui para ficar mais fácil, aqui você teria que fazer o MMC, né? Eu sempre tenho preguiça de fazer MMC. Então, você pode multiplicar por 2 aqui, ó. Em cima e embaixo. Aí você multiplica por 6, né? Aqui. Se quem quiser fazer MMC, à vontade, tá? Por 3 aqui. Que fica assim, ó. 6 alfa ao quadrado sobre 24 mais 2 alfa ao quadrado sobre 24 mais 3 alfa ao quadrado sobre... Se fazer o MMC, daria isso aqui, mas... eu acho chato. Você não são obrigados a fazer também, né? Porque fica fácil. Eu tenho agora o denominador comum, é só somar 6. Essa aqui é a segunda questão, né? Não, é a terceira. Mas, sim, a primeira eu fiz um exemplo que foi aquele anterior. Aí a terceira, a segunda é porque não tem. Sim, não é tão interessante. 8, né? 11, ok? Soma aqui, então vai. Vou obter 11 alfa 2 sobre 24 igual a 11 sobre 6. Aí esse 11 cancela, né? Ó. Aí eu tenho 24 dividido por 6, que é 4, né? Então, alfa aqui, mais ou menos 2. Muito bem. Ainda não acabou, porque eu quero encontrar x0, y0, z0, né? Vai ficar só essa questão mesmo aqui. Uma vez que, só para não repetir, né? Eu já repeti como aqui umas 10 vezes.
x0, nós obtemos que é alfa sobre 2, y0, alfa sobre 4. Não, não é alfa sobre 4, não. Alfa sobre 6. E outra que é sobre 4. Então, y0 alfa sobre 6 e o z0 alfa sobre 4. Você deve estar odiando isso aqui. Aí é o seguinte, o alfa é mais ou menos 2, né? Teria que colocar dois casos aqui. Uma vez que, caso 1, o alfa é igual a 2. Vou fazer esse caso aqui. E o caso 2, o alfa é igual a menos 2. Aí a resposta seriam dois planos, né? Mas se o alfa for 2, aqui eu vou obter 2 sobre 2, 1. Aqui eu vou obter... Não, não, esse aqui é o igual. 2 sobre 6, 1 terço, né? 2 sobre 4, 1 meio. Então, ponto de tangência, eu sei quem é agora. 1, 1 terço e 1 meio. Agora, pronto, agora é só substituir na fórmula, porque eu já sei quem é o gradiente. O gradiente, ele é alfa 1, 1, 1. Que ele é paralelo ao outro vetor. Mas como o alfa é 2, é simplesmente 2 vezes 1, 1, tá? Aí é só substituir. A equação agora do plano, né? Substituo, porque o ponto de tangência, eu já sei quem é, 1, 1 terço e 1 meio. Então aqui vai ficar, ó, 2, 1, 1, 1, tá? Ou se você quiser 2, 2, 2, 2, tanto faz. Mas esse 2 ele vai embora. Mas eu vou colocar. De qualquer maneira ele vai embora. X menos... Quando ele vai embora ele vai cancelar, né? Depois ele cancela. Então x, o x1 é 1. Z menos 1 meio, né? Pronto, agora é só resolver isso aqui. Então vamos lá, 2 x menos 1, 2 y menos 1 terço, 2 z menos 1 meio. Então eu obterei aqui 2x menos 2 mais 2y menos 2 sobre 3 mais 2z menos 1. Dois x mais 2y mais 2z. Como é que fica aqui, né? 2 mais 2 mais 1. Aqui eu vou... Também não quero fazer MMC, né? Bota assim, fica mais fácil. Aqui fica quanto, né? 8, 11, né? 11 sobre 13. Aí se eu dividir por 2, né? Colocar o 2 em evidência. Aí tá multiplicando, passo dividindo, vai ficar sobre 6, né? Então esse aqui é o plano. Um plano, são dois.
é um plano que é paralelo ao plano inicial e é tangente. Vou colocar ele no GeoGebra aqui, ó. Observe que ele tem o mesmo vetor normal, né? Na verdade. Menos de multiplicação. Ó, tá vendo? Os dois são paralelos e o mais claro é tangente ao mais escuro. Ok? Esse é o complicado, né? Um pouco. Deixa eu ver o que tem aqui. Você tem que atacar tudo, né? O bom das lives do Twitch é ouvir o idioma do jeito que é realmente falado. É, concordo. Porque você pega um áudio de algum livro, é muito mecânico, né? Ninguém fala daquele jeito. Esquisito. Né? Você tem que fazer de tudo. Você tem que mexer com tudo. Não só estudar uma coisa, né? Mas é uma coisa para a vida. Inglês eu acho que é uma coisa para a vida, assim. Você não pode fazer um curso e pensar que depois que você vai terminar aquele curso, você vai estar fluente, que não é verdade. É só os cursos tradicionais vendem essa ideia, mas não é verdade, não. Ó, vamos para cá, né? Que essa questão, olha o tamanho desse negócio. Acho que isso aqui é mais difícil de explicar do que quando você já sabe, evidentemente, é mais difícil explicar do que você fazer. Mas eu tenho que fazer o mais detalhado possível. Primeira coisa, né? Ele quer um plano que seja tangente à superfície e que é paralelo ao plano que ele deu. Tá. Aí no problema, né? O plano que ele deu é o azul escuro. A superfície é o elipsoide em vermelho. Eu quero justamente encontrar esse plano aqui, que é paralelo ao o que foi dado e tangente à superfície. Para isso, eu tenho que encontrar o ponto de tangência. E para encontrar esse ponto de tangência, eu tenho que ter duas informações extras. Primeiro, que os vetores normais de planos paralelos também são paralelos, que é essa aqui, ó. Se eu tenho dois planos paralelos e os vetores são normais, eles também são paralelos. E segundo, que o vetor normal de um plano, por exemplo, ax mais by mais cz, igual a d, é o vetor AB. É um vetor normal. Por que isso? Porque eu quero identificar primeiro quem é um vetor normal desse plano que ele me deu. Então, ele me deu esse plano xy, x mais y mais e igual a 10. E aí eu identifico o vetor normal pelos coeficientes, né? ABC é um vetor normal. Se você pegasse um múltiplo desse aqui, também seria normal. Por isso que eu falo um vetor normal, né? Porque qualquer múltiplo desse vetor também vai ser normal. Mas isso no resultado final não vai influenciar. E aí, muito bem. Com a informação dos vetores normais serem paralelos e com a informação também do gradiente ser um vetor normal ao plano tangente, conclui-se que o gradiente ele é paralelo, né, ao vetor 1, 1, 1, que é normal ao primeiro plano. Essa informação dos dois serem paralelos é que vai me permitir calcular o ponto de tangência, que ele não deu no exemplo. Naquele outro, né, só para comparar, nesse outro aqui, ele deu já de cara o ponto de tangência. Determine a equação do plano, o elipsoide, tal, no ponto, tá aqui. Faltou alguma coisa aqui, né? No ponto. Faltou alguma, mas não tem problema não. Ele já deu ponto de tangência, aí você calcula qual é o trabalho? Calcula o gradiente e joga na fórmula. Aqui não, é necessário, como eu não sei qual é o ponto, é necessário encontrar esse ponto. E aí o cálculo todo, a partir de agora, é para encontrar essa constante alfa aqui. Que ela vai me permitir calcular x0, y0 e z0. Aí, aqui simplesmente eu calculei o gradiente, né? Igualei, porque eu sei que eles são paralelos. Igualei aqui.
partir disso, eu obtive essas três equações. E agora, como é que se encontra o alfa? Com a informação de que esse ponto x0, y0, z0 pertence ao elipsoide. Se ele pertence, ele satisfaz a equação do elipsoide, ele está lá, né? E aí é só substituir e calcular esse valor do alfa. É que eu fiz esse cálculo aqui, e você encontra dois valores. Aqui eu só calculei um plano, até porque no exercício você olhar literalmente no céu, ele fala que determine um plano, né? Ele não está pedindo os dois. Mas se você colocar o alfa igual a menos 1, perdão, a menos 2, você vai obter um outro plano. Ok? Aí é só fazer o cálculo, né? Que eu só fiz substituir. Cuidado para não errar. Mas, por exemplo, outro plano seria essa mesma coisa, só que com menos 11 sobre 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. 13.2. Ó. O outro plano, quando você coloca alfa igual a menos 2, é a mesma coisa, só que menos, fica menos aqui, né? Por exemplo, se você quiser desenhar ele aqui no GeoGebra, não, ele também é o parado, só que ele está do outro lado, né? Então, o plano que está aqui mais à direita é o com essa constante aqui positiva, e o que está mais à esquerda está abaixo com a constante negativa. Ok? É isso. Aí, na aula de amanhã que eu vou falar mais isso aqui, viu? Tanto esse exercício dessa lista, que está nessa página aqui, eu vou deixar marcado aqui logo, para vocês saberem quais. Então, vamos lá. Esses aqui, dá 1/4, 9 a décima. E tá bom. 6, né? As outras não vão tentar, não. Então, do capítulo 13, só essas aqui, viu? Não é isso. Aí, terça é revisão. Aí eu vou postar essa aula amanhã, né? De fazendo exercício. E é a prova também. Já vou colocar a prova. Ok? E estuda inglês, viu? Vocês que nunca estudaram, vocês vão estar ganhando muito. A cabeça de vocês vai abrir muito. Aula mais de exercício. É de exercício. Se vocês quiserem pedir, viu? Se ninguém pedir, eu já iria gravar de plano tangente. Mas aí, se ninguém pedir, eu faço o plano tangente normal. Tanto daquela lista lá, daquela primeira lá que eu passei, né? Que eu gravei a aula, não foi ao vivo. Quanto desse aqui. É isso. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, viu?